Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dando continuidade, então, à nossa disciplina de banco de dados do nosso curso de Técnico em Informática, né? Disponibilizado pelo CREAD. Hoje nós teremos 3 aulas em uma, praticamente, tá? Essas 3 aulas são separadas somente porque elas envolvem conceitos diferentes. Diferente das aulas anteriores, por exemplo, quando a gente trabalhou com consultas com junções de tabelas, mesmo que a gente tivesse trabalhado com inner join, left join, todas realizavam a mesma coisa. Nesse caso específico, views, triggers e storage procedures, que são os temas das nossas 3 aulas, são conteúdos um pouco diferentes. Por isso essa separação, tá bom? Mas não se preocupem, o conteúdo não vai ser gigante, não vai ser extenso, vai ser muito parecido com o que a gente usou antes, ok? Então é um conteúdo bem tranquilo, exige um pouquinho mais de noção sobre banco de dados e envolve um pouco de programação em alguns determinados pontos, ok? Então a gente vai entender um pouquinho como funciona, vou explicar para vocês como é que vai estar organizado nossa aula, tá ok? Lembrando sempre, qualquer dúvida eu estou à disposição. Primeira coisa, quais são os objetivos dessa nossa aula? A primeira coisa, óbvia, entender o que são as triggers, stored procedures e views. São 3 procedimentos que nós podemos realizar em um banco de dados. Esses procedimentos visam facilitar, agilizar, organizar o nosso banco de dados, não é? Uma trigger, por exemplo, já adiantando um pouco o que vai ser o nosso conteúdo, ela serve como um gatilho que vai ser realizado mediante alguma ação que ocorra no banco de dados, por exemplo, uma ação de inserção, de atualização. Uma stored procedure são procedimentos que nós podemos armazenar no banco de dados que facilitem nossa vida para executar determinadas ações. Então nós podemos armazenar consultas, nós podemos armazenar procedimentos de inserção, buscas mais rebuscadas, não é? Então a gente pode fazer com stored procedures. Views são as visões, né? Essas views servem para você, em alguns momentos, restringir tabelas ou até mesmo facilitar consultas muito extensas. Na medida que a gente for andando por cada um desses tópicos, a gente vai entender um pouco melhor, tá bom? Além disso, durante essa nossa aula, nós vamos conhecer também a vantagem em utilizar cada um desses procedimentos. Veja bem, o seu banco vai funcionar sem eles? Vai, muito provavelmente. Mas se existe uma forma de você facilitar, então por que não utilizar, né? É a ideia nossa hoje, então. Além disso, nós vamos identificar quando devemos utilizar cada um desses procedimentos, ok? Nossa aula, diante dos objetivos, ela está organizada da seguinte forma. Nós estamos tendo uma orientação sobre a nossa aula, que é o que está acontecendo aqui, que vai direcionar vocês sobre os passos que vocês devem seguir para poder executar nossas atividades. Esses passos estão descritos nessa segunda etapa, que são importar os dados que nós utilizaremos. Eu vou disponibilizar para vocês 2 arquivos com scripts de criação e inserção de banco no nosso banco de dados. Nós vamos criar 2 bancos, ou 2 esquemas. Um para exercício de uma biblioteca e um para uma loja. Tá bom? Quando eu começar a minha apresentação, explicando o conteúdo que a gente vai trabalhar, eu vou falar qual banco a gente vai utilizar. Beleza? Por exemplo, eu vou começar minha aula sobre triggers. Então, nós vamos utilizar agora o banco loja. Beleza? Então, na medida que a gente for entrando, eu vou explicar para vocês qual banco. Importante, façam um import desses 2 scripts se vocês quiserem testar. Não é? Recomendo fortemente que sempre testem tudo que eu estou passando para vocês. Tudo que eu estou passando, eu estou utilizando o script, eu faço o import e eu uso aquele dado que vocês podem utilizar também. Só assim vocês vão entender melhor como funciona cada um dos recursos, ok? Somente assistir eu acho que não vai funcionar muito bem. Depois, se vocês tiverem os bancos importados, nós vamos entrar nos conteúdos, tá bom? Nós vamos entender como funcionam as triggers, como elas podem rodar, como que a gente cria uma, como a gente roda, como a gente altera. Isso também para as views e para stories procedures, tá bom? Vou explicar o que cada um faz, qual vantagem, benefícios, né? Como que a gente cria no banco de dados, né? E como que a gente apaga, altera elas, ok? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver nessa nossa aula agora. Lembrando que são 3 aulas, mas apenas por critério de organização, poderia ser muito bem uma só, porque o conteúdo não é tão grande. Por fim, uma conclusão sobre tudo que a gente viu. Lembrando que eu sempre disponibilizo para vocês, além dos materiais e das videoaulas, também disponibilizo para vocês arquivos de leitura para alguns alunos que têm dificuldade em assistir vídeos ou não entende muito bem, não gosta do vídeo. Ok, perfeito, entendo perfeitamente. Então eu disponibilizo para vocês um material de leitura também, beleza? O que a gente tem. Espero que vocês aproveitem a nossa aula que vem em seguida. Lembrando sempre, qualquer problema, estou à disposição, ok?
Então, tchau, tchau. A gente se vê no próximo conteúdo. Até mais, pessoal. Tchau.